Olá, olá pessoal, essa é mais uma transmissão do nosso Legacy Summit. A gente está aqui esse ano para debater onde investir no pós-pandemia. Esse é uma organização em conjunto da Avel e do Guia Invest. Eu me chamo Martin, eu sou sócio do Guia Invest e a gente está aqui, a gente trouxe palestrantes das mais diversas áreas do conhecimento para a gente debater como a gente pode dar o melhor rumo possível para os seus investimentos agora, a partir de agora e para os próximos anos, né? E eu quero dar os parabéns para todo mundo aqui que está participando, para quem dedicou esse tempo para assistir aqui mais uma transmissão. E hoje a gente está aqui com o André Fogaça que é sócio fundador do Guia Invest, e a gente vai debater aqui qual é a maneira mais fácil de uma pessoa comum investir em ações e poder viver de dividendos. Tudo bem, André? Como é que está? Tudo bem, Martin. Estamos aí, vamos lá então daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre esses princípios para se alcançar a liberdade financeira. Então tá, muito obrigado por estar aqui com a gente. E então, André, para dar início já à nossa transmissão, fala um pouco mais assim, então, quais são esses princípios, o que uma pessoa comum, como é que ela tem que começar, quais são esses princípios que ela tem que seguir, se ela tem que começar rápido, tem que começar devagar, o que ela tem que fazer e enfim, de maneira geral, como é que tu introduz esse assunto para a gente começar com tudo aqui já. Muito bem, beleza. Então, olá pessoal, olá a todos. O Martin já me apresentou aí, então eu sou um dos fundadores do Guia Invest e eu estou aqui hoje no papel de palestrante, né, do nosso evento e do Legacy. E a minha promessa para vocês nessa palestra, né, nesse bate-papo também, vai ser apresentar o que eu considero ser o método mais simples, mais fácil, para que uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que não é especialista em investimentos, não é alguém dedicado aos investimentos, possa alcançar a tão sonhada liberdade financeira através de ações, não é? E poder viver de dividendos, ok? E eu pretendo, nos próximos minutos, mostrar para vocês os princípios do que eu considero ser o melhor método, não é, para se alcançar isso, que é o que eu chamei de método KISS. Depois eu vou explicar o porquê do KISS, tá? E é um método que eu venho desenvolvendo aí há 16 anos, praticamente, desde quando eu comprei minha primeira ação em 2004, não é? E agora em 2020 ele está assim, digamos, melhor, ele está assim mais, como é que eu vou dizer, mais perfeito no sentido de que eu consegui juntar os vários princípios que eu vou mostrar em seguida para que ele se torne realmente eficiente, para que ele realmente funcione e cause o resultado da transformação desejada, que é a liberdade financeira, não é? Mas, pessoal, tem uma questão que é a seguinte: vocês que estão assistindo, talvez alguns de vocês não saibam, não entendam, não compreendam muito bem o que significa essa tal de liberdade financeira, não é? Na verdade, o conceito de liberdade financeira, ele é um tanto amplo, porque se você perguntar para uma pessoa na rua o que é liberdade financeira, você vai escutar respostas de diversos tipos de respostas, não é? Talvez alguém vai dizer assim, liberdade financeira para mim é eu ter um emprego que pague minhas contas. Ou outro vai dizer que liberdade financeira é ganhar na loteria, né? E, enfim, são percepções, tá? O que, na verdade, a gente considera liberdade financeira é a ideia é a condição, né, da pessoa poder viver exclusivamente dos rendimentos que são oriundos dos investimentos. Ou seja é um capital que entra, uma renda que entra, sem que a pessoa precise ter um trabalho ativo. É um dinheiro que ela recebe passivamente. E dentro do nosso contexto aqui, a gente fala muito sobre renda passiva vinda do mercado financeiro, tá? Mas a gente poderia ter alguns exemplos aí para citar de condição de liberdade financeira. Então, alguém que está aposentado, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu pai, tá? O meu pai hoje, ele está aposentado, né, do trabalho dele, já há alguns anos, e ele recebe, na verdade, ele tem três fontes de renda passiva. Ele recebe uma parte do governo, né, do INSS, outra parte ele recebe do Fundo de Previdência Privada, né, da empresa onde ele trabalhou durante muitos anos, e a terceira fonte é basicamente
seriam os dividendos, as rendas que ele tem através do mercado financeiro, porque ele tem um capital investido no mercado, né? Se não me engano, ele está com fundos imobiliários, acho que alguma coisa de ações, e isso proporciona, então, um fluxo aí de capital, de renda, que ele recebe. Então de certa forma, ele alcançou a liberdade financeira através dessas 3 fontes, né? Outro exemplo, pessoal, de renda passiva que é possível obter é através do aluguel de imóveis, né? Então, a pessoa tem um imóvel, ela aluga para terceiros e recebe o aluguel. Isso é uma fonte de renda passiva, não é? A outra fonte de renda passiva foi aquela que eu comentei antes, que o meu pai mesmo tem, meu pai e minha mãe, eles têm bastante, que são os fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário também é uma modalidade que proporciona essa renda através dos aluguéis dos fundos imobiliários. Eu não vou entrar em detalhes aqui em fundo imobiliário, porque não é a proposta. Aqui no nosso evento, nós vamos ter algumas palestras que tratam especificamente sobre isso e vocês vão poder saber mais sobre essa modalidade que é bem interessante. Bom, depois nós temos os dividendos, né, que é o principal foco aqui desse bate-papo, dessa palestra, que é os dividendos, né, para quem não sabe, são os lucros distribuídos das empresas que elas distribuem para os seus acionistas, ok? Então esse é o nosso grande foco aqui. Quando a gente fala de liberdade financeira, a gente fala da ideia de você conseguir, né, montar um patrimônio com ações e receber esses dividendos das ações e esses dividendos serem suficientes para cobrir o seu custo de vida, tá bom? Bom, mas pessoal, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer aqui uma certa brincadeira, um exercício de imaginação, para que vocês possam entender ou sentir o que significa a liberdade financeira na prática. Então, eu procuro sempre começar pelo seguinte, né, Martin? Perguntar para o pessoal o seguinte, ó. Pessoal, eu gostaria que vocês pensassem no número, não precisam falar esse número, mas só pensem no número, que seria o valor que cobre o custo de vida básico de vocês. Tá? Então, cada um tem o seu número, né? Para alguns pode ser 5 mil, para outros pode ser 10, para outros 15, não importa. Pense que número é esse que é o valor que cobre o custo de vida padrão básico de vocês, ok? Beleza. Agora que vocês pensaram nisso, procurem pensar num valor um pouco acima, ou pode ser até mais acima, mas um valor que vocês considerem que proporcione uma vida confortável, uma vida que vocês possam usufruir de coisas bacanas, tá? Enfim, coisas que você gosta de fazer, viajar, sei lá, comprar coisas, enfim, não importa. Cada um sabe o que é bacana para elas. Então tá, agora nós temos um outro número. Agora pensa nesse número e dobra ele, dobra esse valor. Então nós vamos chegar num valor específico. Agora a ideia é a seguinte, vamos imaginar que esse valor que vocês chegaram, esse valor é um valor que vai cair na conta de vocês todo mês, pelo resto da vida de vocês. Sem que vocês precisem fazer nada, entendeu? Não precisem trabalhar para receber esse valor. Ele é um valor, é uma renda passiva, é um valor que entra passivamente na conta. Então, isso que vocês acabaram de pensar aqui, isso é a liberdade financeira, não é? Porque você tem a liberdade de fazer o que quiser, porque você não precisa trabalhar por uma renda ativa, você tem um dinheiro que entra todo mês na sua conta, ok? Então, basicamente, essa é a ideia. E tem uma outra questão, né, Martin, e que é legal o pessoal entender, que é o seguinte, quando a gente fala liberdade financeira, existe a liberdade financeira plena, que é aquela ideia onde você consegue cobrir 100% do seu custo, ou mais do que isso, e tem a liberdade financeira parcial, vamos chamar assim, que ela é uma liberdade que não é a 100%, né? Como eu falei, é parcial, então é menos do que o seu custo de vida, mas ela é um valor que já ajuda bastante no seu dia a dia. Então, você pode reduzir o seu trabalho ativo, porque você tem o restante do seu custo de vida vai ser coberto por esse mecanismo de renda passiva que nós vamos tratar aqui nos próximos minutos, ok? É aquela coisa, né, André? A pessoa não vai adquirir a liberdade financeira do dia para a noite, na verdade, é um processo que ela vai fazendo ao longo do tempo e, claro, ela vai parcialmente avançando nesse objetivo, né? A pessoa ela vai se dando conta ao longo do tempo que ela já pode, talvez, desacelerando um pouco o ritmo de trabalho, talvez, assim, às vezes para alguém que seja autônomo, talvez abraçar menos projetos, porque já não precisa mais de tanta renda ativa mesmo, porque já tem uma boa renda passiva entrando que já é o suficiente para manter aquele padrão de vida que a pessoa deseja. Então, eu acho que também é legal o pessoal, digamos assim, até para motivar o pessoal,
é pensar que no dia que tu começa, tu já parcialmente já avançou um pouquinho, né? No Exato, exato dia que tu começa. exatamente. Isso é bem legal de comentar, acho que foi bem oportuno, Márcio, ter comentado isso, porque a liberdade financeira, ela não é um destino final, vamos dizer assim, é uma jornada, tá? E ela, todo dia, se você seguir esses princípios, a cada dia que passa, você está mais livre financeiramente. Vamos imaginar que a liberdade financeira, ela é uma barrinha de progressão, né? Então, se você seguir esses princípios que eu vou explicar logo em seguida, a verdade é que a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, essa barrinha vai aumentando, a barrinha da liberdade financeira. Ela vai estar cada vez maior, ela vai estar sendo preenchida, entendeu? Então, na verdade, no dia que você começa esse processo, você já começa a ter liberdade financeira. Ela é parcial, como eu falei antes, mas ela já começa a acontecer, porque já está vendo ali uma renda passiva entrando e tal. Claro que vocês vão entender em seguida que ao longo da jornada, principalmente no começo, é importante haver um reinvestimento desse valor, tá? Eu vou falar em seguida, mas a ideia é essa. Então, isso é bem interessante de entender, porque faz muito sentido e não é uma coisa que está tão distante. Ela já começa a acontecer imediatamente, não é? E, pessoal, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, ó, que essa questão da liberdade financeira foi uma coisa que, para mim, eu fiquei muito presente para isso no momento que eu entendi um conceito, tá? Isso aconteceu há muitos anos atrás, talvez uns 16 anos, mais de 16 anos atrás, foi antes de eu começar a investir em ações, que foi o conceito dos quadrantes, tá? Proposto pelo Robert Kiyosaki, tá? Que ele explicou um negócio que para mim foi um divisor de águas nesse entendimento. Foi o seguinte, ele explicou que, na verdade, as pessoas, né, quando elas estão, né, na sua fase de trabalho, na sua fase ativa, elas podem estar em 4 quadrantes, tá? Elas podem estar no quadrante de empregado, de autônomo, né, que seria o profissional liberal, no quadrante de investidor ou no quadrante de empresário, né? E aí, o que ele explica? Que a pessoa no quadrante do empregado ou funcionário é uma pessoa que, na verdade, ela tá sempre, ela vai estar, quanto mais ela se dedicar ao trabalho, em tese, mais dinheiro ela vai ganhar, mas ela tem um limite, ela tem um teto, né? E ela vai ter menos tempo, livre, né? Porque ela vai trabalhar mais, ganhar mais, mas tem menos tempo livre. O autônomo, profissional liberal, é a mesma coisa. Então ele vai estar sempre trabalhando mais, e ele, em tese, trabalha mais, ganha mais, mas tem menos tempo, né? Depois nós temos o empresário. O empresário, quando eu falo de empresários realmente grandes, né? Não é o empresário de um negócio pequeno, porque a gente sabe que negócio pequeno, né, Martin? O empresário, o dono, Sim. trabalha talvez até mais que os empregados. Então não é essa a ideia. A ideia é um empresário realmente maior. O que acontece? Esse empresário, então, na verdade, ele pode trabalhar menos, né? Ele pode se dedicar menos, porque ele já tem toda uma equipe, um mecanismo funcionando, então ele tem mais tempo livre e ele ganha mais dinheiro trabalhando menos, né? É isso que é o interessante. Tudo bem, mas empresário não é uma coisa tão trivial, né? Para todo mundo, né? A gente sabe. Agora, existe o quarto quadrante, que é o do investidor. O do investidor, ele é o mais interessante de todos, porque, na verdade, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, do investidor, qualquer pessoa é capaz de estar nesse quadrante. Porque ela vai ter o dinheiro, ela vai fazer o dinheiro trabalhar para ela. Tá? E fazendo o dinheiro trabalhar para ela, gerando renda passiva, ela pode trabalhar menos e ela vai ter mais tempo. Então, eu fiquei muito presente para essa ideia de que esse era o caminho. Tá? Esse é o caminho é o caminho do investidor, né? Para se alcançar uma vida mais livre. Sim, esse, na verdade, dos 4 caminhos possíveis, assim, digamos, é o mais favorável numa matriz de esforço e resultado, né? Exato. Também. Exatamente isso. E aí, pessoal, eu gosto de comentar também uma outra coisa que aconteceu comigo, que talvez não, ela com certeza explica bastante do porquê eu criei essa metodologia, tá? Desde que eu comecei a investir em ações em 2004, eu presenciei muita coisa acontecer, coisas boas, coisas ruins, eu vi muita gente perder dinheiro, muita gente ganhar dinheiro, mas teve uma situação que aconteceu em 2014, depois de eu já ter criado o Guinvest, ter fundado o Guinvest, que me chamou muita atenção e me deixou eu fiquei muito, como é que eu vou dizer, muito abalado com essa história, tá? Me deixou, assim, bem preocupado e depois disso eu tomei uma decisão bem importante, tá? Isso se tornou quase uma obsessão para mim. Que foi o seguinte, em 2014,
Inclusive, até tenho o print aqui. Eu não vou poder mostrar agora aqui, não vai dar, mas eu tenho aqui até o print dessa situação. Em 2014, um usuário da nossa rede, do GuinVest, ele publicou uma mensagem dizendo que ele tinha perdido o valor de um apartamento com as ações da OGX. Tá? Então, para quem não sabe, a OGX foi uma empresa lá do Eike Batista, que com uma promessa de crescimento absurdo e tal, e muita gente entrou nas ações dele, ele prometia que ela ia crescer pra caramba, e no fim não foi o que aconteceu. E esse cara, ele pegou e vendeu o apartamento dele, botou tudo nas ações da OGX, colocou uma mensagem no GuinVest dizendo que estava desesperado, tinha perdido uma boa parte do capital, não sabia mais o que fazer e estava pensando até em suicídio. Né? Então, foi um negócio que eu fiquei bem chocado na época, e isso me fez refletir sobre como a gente deveria ensinar as pessoas a entrar na bolsa, porque ele cometeu um erro muito grande, na verdade não foi mais de um erro nessa situação, né? E eu pensei comigo assim, que a gente tem que ter responsabilidade por essas pessoas e mostrar para elas o melhor caminho para que elas possam investir em ações e um dia realmente alcançar uma situação de liberdade financeira parcial ou plena, não importa. Mas esse fato foi um negócio que realmente me chocou e me fez tomar uma atitude de criar uma metodologia que fizesse sentido e que pudesse ajudar essas pessoas a seguir um caminho seguro, um caminho que não é garantido, porque não existe nada garantido nesse mundo, né? Muito menos no mercado financeiro, mas um caminho que as probabilidades estivessem a favor do investidor. Bom, pessoal, mas agora eu pergunto para vocês, qual é o caminho que não leva à liberdade financeira? Porque assim, eu vou mostrar para vocês aqui os princípios que alinhados em conjunto vão levar a pessoa a ter essa condição. Mas o que as pessoas que estão fazendo, o que algumas pessoas estão fazendo hoje que não vai levar a esse caminho? Talvez seja o caso de alguns de vocês. Vamos lá, primeira coisa, né, Martin? Investir apenas em renda fixa hoje não vai levar ninguém à liberdade financeira. Historicamente, o Brasil sempre teve taxas muito elevadas, né? Então, se ganhava aí, teve uma época que era mais de 20% a taxa Selic, tá? Hoje, a gente está em 2%, que é a mínima. Então, assim, e considerando uma inflação aí prevista para 3,5%, né? Então, vamos lá, a gente vai ter juro negativo. Quem deixou na renda fixa vai perder dinheiro. Então, na renda fixa, não tem mais jeito, não é o caminho, tá? Não adianta mais investir só em renda fixa, vai ter que migrar para ações. Segunda coisa que muita gente faz é pegar o dinheiro e seguir dicas e recomendações de terceiros, sem ter um mínimo de conhecimento do que está fazendo. Isso também não vai levar à liberdade financeira, porque assim, a pessoa vai ter que entender, você vai ter que entender alguma coisa. E não precisa entender muito. O que eu estou mostrando aqui já é algo muito valioso, tá? Esse foi o caso da pessoa que acabou comprando. Isso. Ele seguiu cegamente as dicas de alguém, e eu me lembro na época, tinha começado há pouco também a investir, mas eu me lembro que na época eu tinha até amigos assim que estavam bem eufóricos com essa questão do OGX, assim, e claro, aquela coisa assim na faculdade, assim, todo mundo ainda muito novo, mas assim, eu já estava me formando, na verdade, mas eu me lembro que tinha uma euforia muito grande em torno dessas ações da OGX e que muita gente até colocou alguma parte de uma economia que tinha e assim, não foram poucas pessoas que eu me lembro que perderam quase tudo que foi investido por ter cometido esse erro, assim, meio Maria vai com as outras, assim, e realmente não tem como dar certo, né? Exato. Então, assim, seguir dicas de terceiros não é uma boa coisa a ser feita, tá? Claro que a gente tem que entender que ler relatório de casa de análise, acompanhar outros profissionais é válido com certeza, mas as pessoas têm que ter o discernimento de entender o que está acontecendo ali. Tem que ter um mínimo de entendimento para não seguir à risca, porque, enfim, do outro lado tem um profissional que também ele não tem bola de cristal, né? Ninguém tem. Então essa é a grande verdade. Bom, a terceira coisa que, dentro do meu entendimento, não vai levar a pessoa para a condição de liberdade financeira que eu mencionei no início da nossa conversa, é o investimento em previdência privada, tá? Por quê? Porque o investimento em previdência privada apenas, ele é o seguinte, na verdade é um fundo de investimento, né? E as previdências privadas que tem por aí, a grande maioria, não todas, tá? Tem muitas boas até, mas elas têm alguns mecanismos que prejudicam o investidor, né? Como taxas de entrada, taxas de saída, taxas de administração elevada, e tudo isso vai prejudicar o bom andamento do acúmulo de patrimônio, que é o grande objetivo, tá?
Bom, pessoal, vamos lá então. Eu quero falar agora sobre os princípios que eu considero os mais relevantes para se alcançar a liberdade financeira, tá? Que são princípios que eu compilei dentro de uma metodologia que é chamada Método KISS, tá? Que eu falei no início. Primeira coisa, pessoal, é a questão da simplicidade, tá? Quando eu comecei a investir, eu me dei conta que na verdade eu me dei conta depois, mas quando eu comecei a investir, eu acreditava que buscar conhecimento complicado, complexo, ir a fundo, estudar a fundo as fórmulas, estratégias, metodologias, iria trazer maiores resultados. E eu cheguei à conclusão, e isso não foi assim sozinho, foi lendo a filosofia de outros grandes investidores, entendendo um pouco mais como é que os verdadeiros ganhadores de dinheiro faziam, e eu percebi que, na verdade, tornar a coisa complexa não trazia melhores resultados, tá? E eu percebi que menos era mais quando se tratava de investir. Né? Para mim, ficou muito claro aquela frase que hoje o pessoal atribui ao Leonardo da Vinci, que diz que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, para mim, isso fez muito sentido, tá? Né? Então, essa é primeiro princípio, é manter a coisa simples, tá? Isso tem que ficar bem claro e é importante não complicar. Quando começou a complicar, porque tem coisa errada, tá? Vamos lá. O segundo princípio é o princípio de não especular no investimento em ações, tá? Porque o jeito certo para se encarar a bolsa de valores, se o objetivo é acúmulo de patrimônio usando a probabilidade a seu favor, a forma mais correta de fazer isso é através de investimento e não especulação, tá? Porque a tendência natural, né, Martin, das pessoas que começam a investir é o quê? Elas começarem a especular e elas começam a girar o patrimônio delas. Então elas vão lá, elas têm um dinheiro e compram algumas ações, semana que vem vende, daí compra outra coisa, aí fica nessa loucura. E isso não leva ao acúmulo de patrimônio, leva à redução do patrimônio. Por quê? Porque você vai acabar pagando imposto, vai pagar custos de transação, corretagem, um monte de coisa. Tem o spread de compra e venda que também vai reduzindo o valor do teu patrimônio. Então, não é um caminho a se seguir, tá? Né? Então, a gente pode até trazer aqui uma analogia, que é a analogia da estrada, né? É aquela coisa, existem 3 pistas numa estrada. Aquele cara que fica trocando de pista toda hora, ele vai mais se estressar e o resultado que ele vai ter lá na frente talvez seja questionável, entendeu? Talvez ele não tenha um resultado melhor. Mas com certeza ele vai ter mais dor de cabeça, ele vai se estressar mais e não é garantido que ele vai ter o melhor resultado. Né? E a gente tem que entender que toda a indústria do mercado estimula esse comportamento. E o investidor, para que ele tenha um caminho seguro para chegar lá, para acumular patrimônio, alcançar a liberdade financeira, ele tem que ficar longe desse tipo de comportamento. Ok? Muito bem, André, pessoal. Até desculpa te interromper, só para dar uma contribuição, mas é que é engraçado que é uma coisa até psicológica, na verdade, né? O Warren Buffett, ele fala que, assim, a parte mais importante, a parte fundamental, onde a gente realmente ganha dinheiro investindo, é na espera, né? E não nem na compra nem na venda de um ativo, é na espera. No entanto, essa espera, de alguma forma, ela é tediosa e às vezes até passa uma sensação ruim de não estar se fazendo nada, né? E, eu acho que também, até para o próprio ser humano, assim, o giro do patrimônio, às vezes, assim, é uma questão muito mais psicológica de estar fazendo alguma coisa, de estar se esforçando, de ter a sensação de que está se mexendo para que algo aconteça, quando na verdade, assim, não fazer nada, na grande maioria das vezes, é o melhor a se fazer, né? Exato. Então, é bem Exatamente. aquela analogia das pistas, assim. Às vezes o trânsito não está muito favorável em determinado horário do dia, tu tem as pistas ali, mas o ideal é que tu fique na mesma pista, talvez tenha que ficar parado, vai ver a pista do lado andando mais do que a tua, mas é mais prudente, até mais seguro não ficar mudando de pista, ficar ali tranquilo na mesma pista, depois o fluxo vai melhorar e tu vai progredir normalmente. E, enfim, como tu mesmo pontuou, o resultado de quem fica mudando de pista é questionável. E se tu tenta ir rápido, daí sim, assim, o risco de um acidente, até é interessante fazer analogia com investimentos, tentar ir rápido demais, a chance de dar algo errado também aumenta bastante.
Exato, bem observado, Martin. É exatamente isso. E essa questão de ter paciência, né, tem tudo a ver com o que a gente viveu e ainda está vivendo atualmente com a pandemia, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da palestra, né, e vou fazer uma análise rápida aí do que aconteceu, né, e de qual foi a atitude que nós tivemos perante nossos clientes, nossos assinantes, diante daquela queda bastante aguda que teve ali em março, né, logo que teve os primeiros lockdown e tal. Né, mas a gente vai entrar lá, vai chegar lá daqui a pouquinho. Bom, seguindo aqui, pessoal, o próximo princípio que eu considero extremamente importante é a ideia de comprar ações de boas empresas, tá? Então, é não comprar porcaria, é investir em bons ativos, tá? Ativos de valor, tá, pessoal? Então, assim, ó, porque o grande segredo, né, da liberdade financeira é você conseguir pagar os seus passivos, que é o que eu comentei lá em cima, que é, na verdade, pagar seu custo de vida com a renda gerada pelos seus ativos. E você precisa ter ativos de valor para que isso aconteça, né? O que são bons ativos, né? São ações, são negócios próprios que sejam bons, que sejam lucrativos, são imóveis de valor, que pagam bons aluguéis, são fundos imobiliários bons, enfim, tudo isso são ativos de valor, não é? E você não vai alcançar a liberdade financeira investindo em passivos, não é? Que são basicamente os bens de consumo, né? Isso não gera valor nenhum, né? Não gera renda nenhuma, né, pessoal? Então, assim, ó, tem uma outra questão, tem um outro negócio legal que é o seguinte, ó. É, tem um livro que é Investindo em Ações para o Longo Prazo, tá? Que ele mostra um estudo muito legal que mostra que $1 investido em 1.800, tá, em ações teria se transformado em $755.000, tá? E se tivesse sido investido em renda fixa, teria se transformado, deixa eu ver se eu acho aqui, pera um pouquinho, teria se Esse, transformado em 1.000 e alguma coisa, se não me engano. esse é aquele gráfico clássico do É, Jeremy Siegel, né? Do exatamente. livro. Então, isso só mostra o seguinte, ó, que ações é um baita de um ativo de valor e, historicamente, ele valoriza muito mais que renda fixa. Tá? E olha que interessante também, a gente tem, eu até anotei aqui alguns números para falar para vocês, né, que a gente fez um estudo com ações de boas empresas no Brasil, né, nos últimos 15 anos, nós tivemos valorizações extremamente expressivas, tá? Olha só que interessante. Nas ações da Alpargatas, a gente teve 79 vezes de multiplicação de capital. Então, quem botou R$ 1.000 há 15 anos atrás, hoje teria 79 mil. Tá? Nas ações da Hering, que são muito conhecidas pela população, né? 46 vezes. As da VEG, 27 vezes. Da Ambev, também bastante conhecida, 14 vezes a multiplicação de capital, enquanto na renda fixa teria dado 4,7 vezes. Então, não tem nem como comparar, sabe? Ações de boas empresas, de bons negócios, tende a valorizar no longo prazo mais do que qualquer outro tipo de investimento, né, do mercado financeiro. Essa é a grande verdade. Tem uma outra coisa interessante, é que é importante sempre focar no longo prazo, quando a gente está falando de ações de boas empresas, tá? Né? O longo prazo é muito relevante aí, tá? E a gente fez um estudo recentemente com o Ibovespa, tá? E a gente fez o seguinte, a gente chegou à seguinte conclusão, que se a gente fosse querer adivinhar quanto que a bolsa vai subir ou cair no próximo pregão, a gente teria acertado 55% das vezes que ela iria subir ou não, né? E quanto maior o tempo que a gente fez o cálculo, maior é a probabilidade de ter um retorno positivo. Para vocês terem uma noção, a cada 3 anos, uma faixa de 3 anos, tá, histórica, 87% das vezes a bolsa ela subiu. Numa janela de 5 anos, 91% das vezes. E numa janela de 10 anos, 99,9% das vezes. Então, é praticamente certo que a bolsa vai ser positiva numa janela de 10 anos. Né? Sim, isso quer dizer, final de 2030, quem investir hoje, a chance de estar ganhando é de quase 100%. Claro, daqui a um ano a chance é bem menor, daqui a 5 anos a chance aumenta Exato. muito de estar ganhando. E quanto mais para frente for esse tempo, maior a probabilidade, até que em algum momento é praticamente desprezível a possibilidade de não estar ganhando. Isso a gente está falando até é interessante pontuar, a gente está falando de índice Bovespa, a gente não está nem falando de alguma ação específica, né, André?
Exato, exatamente, que é uma carteira teórica, não é, é uma carteira teórica. Então, se a gente montasse uma carteira com boas ações, isso seria melhor, né? Teria uma estatística mais favorável. Muito bem. Outra questão é a gente lembrar o seguinte, né? Que, como eu falei antes, a gente está na mínima histórica da taxa Selic, tá? Que é a taxa de juros da economia. Então, é quase uma obrigação investir em ações a partir de agora, se o interesse de vocês que estão assistindo é ver o patrimônio crescer para um dia alcançar a liberdade financeira. Tem uma outra coisa legal que fortalece a tese de que investir em boas empresas é um bom negócio, que é o seguinte: existe uma correlação positiva entre o lucro das empresas e o preço, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa tem lucros crescentes ao longo do tempo, o preço acompanha o crescimento desses lucros, ok? A gente tem vários gráficos para mostrar, isso está dentro do Gui Invest, tá? Se você tiver interesse, pode acessar lá que você vai encontrar. A gente tem gráficos de todas as ações onde mostra a relação entre o lucro por ação e o preço dela ao longo do tempo. E quando o lucro cresce, o preço cresce. Quando o lucro cai, o preço cai. Então, uma boa empresa que tem lucros crescentes, bons lucros ao longo do tempo, o preço vai crescer, então vai se valorizar. Tá? Até hoje a gente não achou uma exceção, né? Não, até agora não, a gente não encontrou nada que... Em períodos longos, essa regra ela é praticamente... ela sempre, uma coisa sempre atende a outra, né? O Exatamente. preço sempre atende ao fundamento. Exatamente. E aí, quais são as características de uma boa empresa, né? Vocês podem estar se perguntando. Na verdade, uma boa empresa ela tem algumas características em comum, como uma lucratividade alta, estabilidade dos lucros, uma dívida equilibrada, uma boa governança corporativa, uma boa gestão, tá? E para identificar isso, a gente olha alguns indicadores, não é? E tem um negócio muito legal que, se vocês tiverem interesse de olhar, vale a pena, dentro do Gui Invest nós temos dois indicadores, que um é o G-Score e outro o G-Line, tá? O G-Score é um indicador de qualidade, então ele vai dizer o quanto uma empresa é boa em termos de fundamentos, tá? E no caso do G-Line, o G-Line vai dizer o quão atrativo o preço está naquele momento, tá? Então, são dois indicadores extremamente relevantes na hora de selecionar boas oportunidades na Bolsa de Valores. Bom, vamos lá. O quarto princípio que eu considero relevante na metodologia é o reinvestimento dos dividendos, né? Na verdade, o reinvestimento dos dividendos ele é extremamente necessário ao longo da jornada, porque ele gera um efeito bola de neve, tá? Então, qual é a ideia, tá? Vamos imaginar o seguinte: você tem um valor X investido numa ação e recebe um dividendo, tá? Aí você pega esse dividendo e compra mais ações. Na próxima distribuição de dividendos, vamos pensar o seguinte: o dividendo vai crescer, tá? Então, no próxima distribuição, o dividendo vai ser maior e você vai poder comprar mais ações com esse valor maior. Aí você tem mais ações. Na próxima distribuição, você tem mais ações, o dividendo distribuído vai ser maior. Então, é um efeito exponencial de crescimento, né? E isso é tão interessante que ao longo do tempo, e isso a gente tem alguns estudos que mostram que ao longo dos anos chega um determinado momento que, por exemplo, você investiu 20 mil reais hoje, tá? Não, vamos pensar no passado, melhor pensar para trás. Imagina que há 15 anos atrás você investiu 20 mil reais nas ações da Ambev, por exemplo, tá? É só um exemplo hipotético, eu não sei se isso realmente aconteceu, mas acontece com várias empresas. Você investiu 20 mil reais há 15 anos atrás nas ações da Ambev. É provável que hoje, 15 anos depois, você esteja recebendo esse valor em dividendos por ano. Né? Olha que interessante, você botou 20 mil reais 15 anos atrás, esse ano você está recebendo 20 mil só de dividendos, 100% do valor investido. Esse tipo de exemplo que tu deu, André, até quem traz um caso prático daí, real, disso é o Luiz Barsi, né? Ele é acionista da Klabin há algumas décadas, na verdade, né? Então, diz ele que só o valor que ele recebe em dividendos por ano da Klabin é mais do que 40 vezes o que ele pagou pela ação há, sei lá, 40, 50 anos atrás. Então, assim, para o pessoal ter a dimensão da força que é isso depois de algumas décadas, né? Claro, né? Daí a gente começa a entender o porquê da paciência, né? Porque a gente sabe que em 3, 5, 10, 15 anos já dá para ter um resultado extremamente satisfatório no mercado de ações. Agora, quando tu leva essa lógica para
20, 30, 40, 50 anos, daí realmente o negócio sai do controle, né? E vamos lá, é engraçado pensar nisso, mas se a gente for parar para olhar quem são os grandes bilionários, os grandes investidores, eu não acho que tenha nenhum que não tenha cabelo branco, né? Então, Essa é a verdade. Essa é a isso aí é verdade, bem, mas... bem, bem curioso isso. Para ver assim, ó, É, no final das contas, assim, o tempo acaba sendo a variável mais importante no meio disso tudo, né? exato, muito bom. É bem isso aí. E, bom, vamos lá então, seguindo aqui, depois do reinvestimento dos dividendos, temos um outro princípio que é tão importante quanto, que é o investir regularmente, tá? Para você então chegar na condição de acumular um patrimônio satisfatório que possa proporcionar uma renda passiva interessante, tá? É imprescindível que você crie o hábito de fazer aportes regulares, tá? Aportes todos os meses, por exemplo, tá? Tem gente que aporta, sei lá, toda semana, enfim, pense numa regularidade aí mensal que já é interessante, tá? Então, isso é muito importante. E não interessa o valor. Ah, é R$200, é R$500, é 1.000, é 2.000, é 5.000, é 10.000, não interessa. Tenha o hábito de investir regularmente, que isso é muito mais importante do que rentabilidade, tá? O aporte, ele vence a rentabilidade, essa é a verdade, tá? Porque assim, ó, vou dar um exemplo, tá? É melhor você ter um aporte, digamos, de R$2.000. O que eu quero dizer com melhor, tá? Você vai ter mais patrimônio se você aportar mais com uma rentabilidade em tese menor do que se você aportar menos buscando uma rentabilidade maior, tá? Claro. Então, só um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que você tem um aporte de R$2.000, mas uma rentabilidade de 10 ao ano, tá? Qual seria um outro cenário? Você aportar 1.000 e ter uma rentabilidade de 12, tá? O aporte de 2.000 com uma rentabilidade menor vai acumular mais patrimônio lá na frente. Isso é matemático, tá? Eu não estou achando aqui, não é opinião, é um fato, tá? É um fato, uma constatação numérica, tá? Então, o que a gente conclui com isso? O aporte, você tem controle. Por quê? Porque isso faz parte, é uma parcela da sua renda ativa, ou seja, do seu trabalho que você está aportando. Você tem controle de quanto você pode botar ou não. O retorno, você não tem controle. Não tem garantia nenhuma de que você vai ter 10, 12, 15, 20. Não tem garantia. Tá? Claro que todo investidor busca o maior retorno, não é? Mas também ele tem que tomar um cuidado com o risco que ele está correndo para isso. Então, está muito mais no controle do investidor o aporte do que a rentabilidade. Então, nesse sentido, o que é mais fácil? É mais fácil aumentar o aporte e não ficar gastando energia demasiada em buscar maiores retornos. Essa é a grande verdade. E isso nos leva ao próximo princípio, que é o princípio de você gastar energia, focar a sua energia em trabalhar melhor para ganhar mais dinheiro. Porque a grande verdade, pessoal, é que o que vai enriquecer vocês para que vocês possam chegar à condição de liberdade financeira é o trabalho, é a renda ativa. Tá? Só depois de muito tempo, de muito dinheiro acumulado, que o próprio dinheiro investido vai crescer sozinho. Assim. No início, é aporte, 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 aporte. É isso que vai puxar esse patrimônio para níveis considerável satisfatório para que possa gerar uma renda passiva. Tá bom? Então, qual é a grande sacada? Olha que interessante. É o que eu chamo de pulo do gato aí, dessa sacada do focar no trabalho. No momento que você foca a sua energia em trabalhar melhor para ganhar mais dinheiro, você melhora a sua condição de vida hoje, certo? Porque você pode gastar mais hoje, certo? E você também melhora a sua condição de liberdade financeira lá na frente, porque você vai poder aportar mais. Então, trabalhando mais hoje, você ganha mais dinheiro, com mais dinheiro você tem mais dinheiro para gastar hoje, para curtir a vida hoje, e também mais dinheiro para investir para o futuro. Então, essa é a grande sacada, que muita gente não se dá conta. Mas esse é o foco. Focando no trabalho é um atalho para você ficar rico mais rápido e ter uma vida melhor hoje, no presente. Daí é legal a gente pensar, né, André? Vamos dar o exemplo de uma pessoa que tenha uma renda, por exemplo, para facilitar as contas, assim, de R$10.000 por mês e que ela faça um aporte mensal de R$1.000, né?
Isso quer dizer, ela ganha 10, ela vive com 9, aporta 1.000. Se ela, por exemplo, trabalha bem e ganha um aumento de 10% e passa a ganhar 11. Se ela decidir destinar todo esse aumento para aporte, ela está, na verdade, duplicando o tamanho do aporte. Isso quer dizer que assim, o tempo que ela vai levar para atingir a liberdade financeira pode praticamente cair pela metade. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, assim, que assim, o nosso exercício de poupança, ele acaba sendo tão importante quanto escolher bons investimentos e ter paciência também, né? Exato. Não, exatamente. Perfeito, cara. Perfeito, Martin. É isso aí. E aí, pessoal, vamos lá. Vou comentar o último princípio que eu considero relevante, tá? Para que o nosso método, o método KISS, que eu estou propondo aqui, ele faça sentido. Mas antes de eu falar dele, eu queria só explicar o porquê do KISS, tá? Que eu esqueci de explicar lá no início. Na verdade, a metodologia KISS KISS é no sentido de simplicidade, tá? Porque o KISS, talvez alguns saibam, é um acrônimo em inglês que significa Keep it Simple, Stupid, né? Mantenha as coisas simples, tá? Então essa que é a ideia da coisa, manter a coisa simples. Então por isso o método KISS. E como vocês perceberam até agora, todos os princípios são simples de serem entendidos e serem aplicados, não tem nada complexo. Eu não tenho nada complexo aqui. Tudo que eu procurei explicar foi coisas que são simples de serem executadas por qualquer pessoa, né? Essa aqui é o objetivo. Então, para finalizar, qual seria o princípio final de tudo isso? Não tem nada de novo aqui, tá? É a ideia de diversificação. É diversificar de maneira inteligente a sua carteira de ações. Diversificar de duas formas, basicamente. Entre empresas diferentes, não vai botar tudo numa empresa só, que nem o caso que eu contei no início da palestra, né? O cara colocou tudo nas ações da OGX, né? E se deu mal. Então, diversificar entre ações diferentes, talvez um mínimo de 10, um máximo de 20, isso não existe um número rígido aí, tá? Então, para você que está começando, pensa no mínimo 10, máximo 20 ações. E a segunda coisa, diversificação em setores diferentes. Então, se você tiver problema num setor, digamos que o setor financeiro está com problema, você tem ações desse setor, mas ele tem problema, está tudo bem, porque você vai ter ações de outros setores. Entendeu? Então, essa diversificação é importante e necessária. E também outras classes, né, André? A gente daí sim não restringe só as ações, né? Como tu falou, a renda fixa ela não é um veículo para conquistar a liberdade financeira, mas ela tem um papel importante nessa jornada ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. E isso entra dentro de uma alocação de carteira mais ampla, tá? Que eu não cheguei a explicar aqui nessa palestra, né, em função do nosso tempo, mas sim, você não vai investir apenas em ações, né? Você vai ter uma parcela em renda fixa que tem outros propósitos, tá bom? E aí, pessoal, olha só que interessante. E aí a gente finaliza os nossos princípios, tá? Então, são 7 princípios que são os essenciais para que a metodologia funcione. Primeiro, manter a coisa simples, o processo todo simples. Depois, não especular com ações. Investir em ações de boas empresas. Reinvestir os lucros e dividendos. Investir regularmente. Focar a energia no trabalho e diversificar. Ok? E daí, tem uma coisa que é importante que vocês saibam, que é o seguinte. Afinal de contas, qual é a renda passiva estimada que dá para receber, né, através de ações especificamente? Eu recentemente fiz um estudo onde eu peguei o índice de dividendos da Bolsa e eu fiz um cálculo e identifiquei que a média de pagamento de dividendos dessas empresas girava em torno de 6% ao ano, na média. Então, algumas pagam mais de 6%, outras pagam menos. Na média, o que se pode esperar de um investimento em ações que pagam dividendos é em torno de 6% ao ano, tá? Isso significa que a cada 100 mil reais investido em ações pagadoras de dividendos, você pode esperar, na média, receber 500 reais de renda passiva mensal. Vamos lá. Para 1 milhão investido, 5 mil de renda passiva mensal. E assim por diante. 2 milhões, 10 mil, 3 milhões, 15 mil, 4 milhões, 20 mil. Tá bom? Perfeito. Muito legal. Por fim, pessoal,
Eu queria comentar aqui, o Martin já citou o Barsi. Barsi é um investidor, pessoa física, um grande investidor brasileiro, que a gente tem uma grande admiração, um grande respeito por ele, porque ele começou do zero e juntou uma fortuna bilionária no mercado de ações. Então, ele é uma grande inspiração para todos nós, de que é sim possível chegar lá, e basta... Não é, basta, parece que a coisa é simples. Claro que não é simples, senão a gente teria 500 Barsi no Brasil, a gente só tem um, tá? Então, assim, não é fácil, é óbvio que não, mas é possível. E chegar numa condição de liberdade parcial é mais fácil do que uma plena, é óbvio. Então, assim, dá para chegar lá. Tem um outro caso interessante, que é o William Vollers, tá? Que é uma pessoa também, uma pessoa muito querida aqui do Guinvest, porque ele tem uma história incrível de que ele alcançou a liberdade financeira fazendo exatamente isso que a gente explicou aqui. Ele seguiu muitos passos do Barsi também. Então, ele é um discípulo do Barsi, vamos colocar dessa forma. Então, ele é um outro caso, um outro estudo de caso muito interessante, que nos inspira sempre a acreditar e a ter essa motivação de seguir esse caminho, não é? Porque, de fato, é possível, não é? E assim, pessoal, eu tenho uma grande missão, assim, e eu acredito muito nisso, que, primeira coisa, ninguém vai cuidar do dinheiro de vocês melhor do que vocês mesmos, tá? Então, por isso que eu insisto muito na ideia de aprender esses princípios, seguir essa metodologia, aprender como fazer tudo isso que eu comentei, porque só você vai saber cuidar do seu dinheiro, tá? E eu acredito de verdade que o caminho mais simples, o caminho mais acessível para uma pessoa comum que não é profissional do mercado financeiro, alcançar a liberdade financeira, ou seja ela plena ou parcial, é através do investimento em ações de boas empresas, seguindo os princípios que eu apresentei aqui nessa palestra. Bom, pessoal, para responder, então, a grande pergunta desse evento, que trata do onde investir no pós-pandemia, eu queria comentar uma coisa aqui para vocês, tá? Como eu falei ao longo da palestra, o investimento em ações é um investimento de longo prazo. Então, o que se estava fazendo antes da pandemia e o que se está fazendo agora, durante e depois, não mudou nada, absolutamente nada, para quem tem essa visão e segue esses princípios que eu falei. Na verdade, momentos como esses são momentos de oportunidade, principalmente para quem segue esses princípios. Por quê? Porque no momento que o mercado cai do jeito que caiu, muitas empresas boas se tornam mais atrativas. Isso é um fato, tá? Isso é um fato que não tem como contestar. Quando tem essas quedas muito fortes, empresas boas ficam com preços mais atraentes. Claro, existe o risco de algumas empresas quebrar e se dar mal? Claro que sim, mas é por isso que você vai diversificar. Então, nesses momentos, são momentos de você continuar. Na verdade, assim, tem gente que vai querer aproveitar e comprar mais, e tá tudo bem. Já outros não precisam fazer nada, é só continuar seguindo o mesmo processo. Se o processo é bem feito, o resultado vai vir. O importante é o processo, porque sempre vão ter empresas boas para se investir. Perfeito, André, perfeito, André. E daí eu acho que o que é legal, assim, do pessoal também não julgar a efetividade de um método, assim, por um resultado de curto prazo, por uma janela pequena. E eu até vejo muito pessoal falando assim, determinada ação é ruim, determinado fundo de ações é ruim porque tá parado há 2 meses, ou há 2 meses que só cai, 3 meses que só cai. E na verdade isso não faz nenhum sentido para o investidor de longo prazo, né? Para a gente fazer uma comparação justa, a gente tem que olhar janelas muito maiores, que assim é quando o preço de fato faz jus ao fundamento, né? Ou então quando no caso de um fundo é quando o gestor consegue de fato mostrar o trabalho dele, né? Porque até inclusive ativos bons eles ficam sujeitos a essas intempéries do mercado, né? Então eu acho que é muito importante o julgamento pelo processo e não pelo resultado de curto prazo. Claro, o resultado de longo prazo é o que de fato importa, né? Mas no curto prazo a gente não pode julgar isso assim de maneira precipitada. Exato, exatamente, Marcos. Tem uma analogia muito interessante, pessoal, que eu costumo dizer que eu já falei em vários momentos, que é a analogia do futebol. Um jogador, se ele ficar olhando para o placar,
ele não vai jogar, ele não vai conseguir jogar. Tá? Então, se ele olhar para o placar do jogo, a coisa não vai funcionar. Ele tem que focar no jogo dele, ele tem que focar em jogar bem. Se ele jogar bem, se ele treinar e jogar bem, o resultado tende a ser favorável, não é? Mas se ele ficar focando no resultado, a coisa não funciona direito, tá? Então, é o que eu quero colocar aqui, tá? Se você focar em seguir esses princípios de forma disciplinada, o resultado vai vir, né? Independente de... Não interessa o que aconteça no meio do caminho. Vai ter crise? Claro que vai. Essa que a gente está tendo agora, que estamos chegando no final dela, talvez, né? Aparentemente parece que estamos chegando no final. Ela é mais uma que aconteceu e outras vão acontecer. Tá? Inclusive, olha que interessante, no início da crise, a gente teve muitas pessoas perguntando dentro da nossa comunidade, né, pedindo uma opinião nossa, o que deveria ser feito. E eu fui bem categórico, né, na minha colocação, e eu comuniquei a todo mundo dizendo que nada deveria ser feito. E que se tinha alguma coisa para ser feita, era aproveitar esse momento como oportunidade, porque muitas ações ficaram muito atraentes, ficaram com preços muito atrativos naquele momento, não é? Então, essa é a minha opinião, minha visão sobre esses momentos de crise no mercado, não é? É aquela coisa, né? Não é nem exatamente que nada tem que ser feito, mas é não fazer nada de diferente do que já estava sendo feito, né? Isso, é manter o processo, né? Eu acho Manter que o processo. essa é a grande verdade. E aí, pessoal, eu quero deixar agora uma mensagem final aqui, né, Martin, em relação a... O nome do nosso evento é Legacy. Então, a gente tem um propósito aqui nesse evento de deixar um legado para as pessoas, deixar um legado para vocês que estão aqui nos acompanhando, tá? E a gente quer entregar o máximo de valor e conteúdo, né? Por isso que são vários palestrantes tratando de vários temas, não é? E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que todo mundo é capaz de chegar lá, desde que acredite e foque no processo, né? Como eu falei, se o processo é bom, o resultado vem, mais cedo ou mais tarde. E não fique tentando achar o atalho, tentar ficar achando o investimento do momento, a dica quente do momento. Isso aí só vai levar vocês a ter mais dor de cabeça, mais frustração, perder dinheiro e desviar do destino final, do caminho da jornada. Se a jornada for boa, a jornada vai ser boa se você seguir no processo, essa é a verdade, né? E o resultado vai acontecer e vai dar tudo certo. Perfeito, André. Muito obrigado aí pela tua contribuição. Muito legal tudo isso que tu falou. E, assim, eu acho que até daí, falando por mim, assim, mas investir não precisa... Claro, é interessante que a jornada seja prazerosa, mas investir não é o tipo de coisa que é para nos causar nenhuma emoção, né? Nem de euforia e nem de pânico, irritação, raiva. É para ser, na verdade, mais uma coisa importante que a gente tem que fazer em vida e com disciplina acima de qualquer coisa. Bom, gente, eu vou agradecer aqui a presença de todos que ficaram aqui com a gente. Eu faço o convite para que vocês fiquem atentos à nossa programação. A gente tem diversos painéis rolando no nosso evento, no Legacy. E, André, de novo, agradeço o teu tempo. Muito legal que tu pôde destinar esse tempo para ajudar o pessoal a investir melhor, deixar o teu legado. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu convido também vocês a acessarem as nossas redes sociais, tanto da Avel quanto do Guinvest. O André Fogaça também tá com o Instagram agora. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima e um abraço. Valeu! Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.